Essa história aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, mas lembro como se fosse ontem. Já contei para várias pessoas, mas poucos acreditam. Mesmo assim, preciso falar sobre isso de novo porque até hoje não consigo entender o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa. Era 2010, eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro, um Gol quadrado usado. Naquela época eu morava no interior e as estradas não eram tão boas como hoje. Muitas nem tinham asfalto direito e a iluminação era péssima. Eu estava voltando de uma festa na casa de um amigo. Não bebi nada porque ia dirigir, então estava bem atento na estrada. Era por volta de 1 da manhã, numa daquelas estradas secundárias que cortam áreas rurais. Não tinha iluminação nenhuma, só meus faróis cortando a escuridão. Chovia um pouco, não muito forte, mas o suficiente para deixar o asfalto molhado e perigoso. A estrada estava completamente deserta. Não tinha cruzado com nenhum carro há pelo menos meia hora. O rádio pegava mal naquela região, então estava dirigindo em silêncio, só ouvindo o barulho da chuva e dos limpadores de para-brisa. Confesso que estava com um pouco de sono, mas nada demais. Foi quando a vi pela primeira vez. No começo, era só uma figura escura na beira da estrada. Diminuí a velocidade achando que podia ser um animal. Quando me aproximei mais, vi que era uma mulher. Ela estava parada bem na beira do acostamento, toda molhada pela chuva, segurando algo nos braços. Quando a luz dos faróis bateu nela, vi que era um bebê enrolado num cobertor. Meu primeiro instinto foi parar e ajudar. Afinal, o que uma mulher com um bebê no colo estaria fazendo numa estrada deserta àquela hora da noite? Ela podia estar em perigo, precisando de socorro. Ou talvez o carro dela tinha quebrado e ela estava ali esperando ajuda há horas. Encostei o carro uns metros à frente dela e abaixei o vidro. Ela veio andando na minha direção, ainda segurando o bebê. Foi quando comecei a notar que tinha algo estranho. Ela andava de um jeito esquisito, como se estivesse machucada ou com muita dor. E apesar da chuva que caía, o bebê não fazia nenhum barulho. Nenhum mesmo. Bebês normalmente choram quando estão molhados ou desconfortáveis, né? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se aproximou da janela do carro e falou. Ele não chorou mais desde o acidente. A voz dela era estranha, como se tivesse algo errado com a garganta. Rouca, seca, e o jeito como ela falou, sem emoção nenhuma, me deu um arrepio na espinha. Foi só nessa hora que pude ver o rosto dela direito. Tava pálida demais, quase cinza. Os olhos dela pareciam opacos, sem brilho. E aí notei que o que eu achava que era a água da chuva escorrendo pelo rosto e roupas dela não era água. Era sangue, sangue seco, escuro, misturado com a chuva. Olhei para o bebê no colo dela e meu coração quase parou. Ele não se mexia nem um pouquinho. Não dava para ver o rostinho dele direito por causa do cobertor, mas os bracinhos que apareciam estavam numa posição estranha, rígidos demais. E a cor, a mesma palidez acinzentada da mãe. Ela abriu a boca de novo para falar algo e vi que tinha sangue entre os dentes dela. Você pode nos levar? Precisamos ir para casa. Já estamos atrasados. Meu marido vai ficar bravo. Não respondi nada. Não consegui. Meu corpo inteiro congelou de medo. Alguma coisa dentro de mim gritava que eu precisava sair dali imediatamente. Aquilo não era normal. Não era certo. A mulher, o bebê, eles não pareciam vivos. Ela deu mais um passo na direção do carro e ergueu o bebê um pouco, como se estivesse me mostrando. O cobertor escorregou e pude ver melhor o corpinho do bebê. Tinha algo muito errado com ele. A cabeça estava numa posição que nenhum bebê vivo conseguiria manter, como se o pescoço tivesse quebrado. Por favor, ela insistiu com aquela voz sem emoção. Só até a próxima cidade. Estamos tão cansados de andar. Alguma coisa dentro de mim reagiu finalmente.
Pisei fundo no acelerador sem dizer nada, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O carro arrancou com força, cantando pneu no asfalto molhado. Não olhei pelo retrovisor. Não queria ver se ela ainda estava lá, olhando para mim com aquele bebê morto nos braços. Dirigi como um louco por uns 20 minutos, sem diminuir a velocidade nem por um segundo. Só quando cheguei numa área com postos de gasolina e algumas lojas de conveniência é que me permiti respirar de novo. Parei num posto bem iluminado, onde tinha outras pessoas. Fiquei sentado no carro por um tempo, tentando me acalmar, tentando entender o que tinha acabado de ver. Raciocinei que talvez fosse só uma mulher com problemas mentais. Talvez ela tivesse um boneco no colo e não um bebê de verdade. Ou talvez ela e o bebê realmente tinham sofrido algum tipo de acidente e precisavam de ajuda médica urgente. Senti uma pontada de culpa por ter saído daquele jeito, mas ao mesmo tempo tinha certeza de que algo estava muito errado com aquela situação. Decidi ligar para a polícia. Na época nem tinha celular direito, usei o orelhão do posto mesmo. Falei com o atendente e expliquei que tinha visto uma mulher com um bebê pedindo carona numa estrada rural e que eles pareciam feridos. Dei a localização o melhor que pude. O policial disse que iam mandar uma viatura verificar. No dia seguinte, não aguentei de curiosidade e liguei para a delegacia para saber se tinham encontrado a mulher e o bebê. O policial que me atendeu disse que a patrulha não encontrou ninguém na estrada. Perguntei se não tinha acontecido nenhum acidente recente naquela região com uma mãe e um bebê. Ele hesitou por um momento e depois perguntou meu nome de novo. Quando falei, ele ficou quieto por alguns segundos. Depois disse: "É estranho você perguntar isso. Há mais de 10 anos houve um acidente grave naquela mesma estrada. Um carro saiu da pista numa noite de chuva e caiu num barranco. Os corpos só foram encontrados 2 dias depois. Era uma mulher e um bebê de aproximadamente 6 meses. De acordo com a perícia, eles morreram na hora." Senti um frio percorrer minha espinha. O policial continuou: "E o mais estranho, não é a primeira vez que recebemos ligações de motoristas relatando terem visto uma mulher com um bebê pedindo carona naquele mesmo trecho. Sempre na mesma data. Sempre em noites de chuva." Desliguei o telefone, sentindo como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Não era possível. Eu não acreditava em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Mas como explicar o que tinha visto? A palidez da pele, o sangue, o bebê que não se mexia. Isso aconteceu há muito tempo, mas eu nunca esqueci. Hoje em dia as estradas são melhores, tem mais iluminação, mais movimento. Mas quando passo por alguma estrada deserta e começa a chover, ainda sinto aquele medo antigo voltando. De ver de novo aquela mulher parada no acostamento, com seu bebê morto nos braços, pedindo uma carona que nunca vai chegar ao destino. Anos depois, conversando com moradores mais antigos da região, descobri que essa história da mulher com o bebê já é contada desde os anos 90. Muita gente já viu, muita gente já ouviu falar. Virou quase uma lenda local. Alguns dizem que o acidente aconteceu porque o marido dela estava dirigindo bêbado. Outros dizem que foi outro carro que fechou eles e fugiu sem prestar socorro. Seja como for, parece que os espíritos dela e do bebê não descansaram. E de vez em quando, em noites de chuva, eles ainda aparecem na beira daquela estrada, esperando uma carona que os leve para casa. Eu trabalho como segurança noturno, numa fábrica afastada da cidade, e sempre pego a estrada de madrugada para voltar para casa. Normalmente é tranquilo, raramente vejo outros carros, mas naquela noite aconteceu algo que não consigo explicar até hoje, e que me faz tremer só de lembrar. Era umas 4 da manhã quando saí do trabalho. Uma neblina densa tinha baixado, daquelas que transforma tudo em sombras e faz os faróis do carro parecerem inúteis.
Eu dirigia bem devagar, concentrado na estrada, tentando enxergar mais que alguns metros à frente. Estava tão denso que mal dava para ver as faixas no asfalto. Em certo ponto, notei algo escuro no meio da pista. No começo, achei que era um saco de lixo que alguém tinha jogado, ou talvez um animal atropelado. Diminuí mais ainda para não passar por cima. Quando cheguei mais perto, vi que realmente parecia um animal morto, grande como um cachorro, esticado no asfalto. Parei o carro a uns 2 metros do que quer que fosse aquilo. Fiquei em dúvida se deveria sair e arrastar para a beira da estrada. Não queria deixar ali e causar um acidente, mas também não estava muito afim de tocar num bicho morto às 4 da manhã. Foi aí que aconteceu. A coisa que eu achava que era um animal morto começou a se mexer. Não foi um movimento normal, de um animal se levantando. Foi mais como se algo dentro daquilo estivesse se contorcendo, tentando encontrar uma forma. A pele se esticava e encolhia em diferentes lugares, como uma sacola plástica com algo vivo se debatendo dentro. Congelei no banco do motorista sem saber o que fazer. A coisa foi se erguendo aos poucos, primeiro apoiada nas 4 patas, depois só nas traseiras. Quando finalmente ficou de pé, vi que era muito mais alto do que tinha aparecido no chão. Devia ter quase 2 metros. Era magro demais, como se fosse só pele esticada sobre ossos. E a pele não parecia pele normal. Era como se fosse grande demais para o corpo, caindo em dobras flácidas, cinzentas na luz dos faróis. Era como se aquela coisa estivesse usando uma roupa feita de pele que não servia direito. Fiquei paralisado, olhando aquilo através do para-brisa. A neblina ao redor tornava tudo ainda mais irreal, como uma cena de pesadelo. A criatura ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse se acostumando a ficar de pé. Então, lentamente, começou a virar na minha direção. Não dava para ver direito o rosto por causa da neblina, mas quando virou completamente para mim e a luz dos faróis bateu nele, meu Deus! Tinha uma boca, mas não era uma boca normal. Era grande demais, ocupando quase metade do que seria o rosto, e tremia de um jeito esquisito. Era como se estivesse tentando imitar um sorriso humano, mas não soubesse como. A pele ao redor da boca se movia independente do resto, esticando e encolhendo, como se tivesse vida própria. Não vi olhos, pelo menos não do jeito que a gente conhece. Tinha umas depressões escuras, onde deveriam estar os olhos, mas não dava para ver nada dentro delas. Era como se fossem buracos vazios. A coisa deu um passo na minha direção e foi aí que notei como se movia. Cada passo era uma espécie de contorção. Era como se os ossos e as juntas não funcionassem do jeito certo, ou como se estivesse tentando se lembrar como se anda. Os braços eram compridos demais e balançavam de um jeito que não parecia natural. Dei ré sem pensar 2 vezes. Com o coração quase saindo pela boca. O carro engasgou, o motor quase morrendo com a manobra brusca. A criatura parou, como se estivesse surpresa com o meu movimento. Depois, começou a vir na minha direção com passos mais rápidos, ainda se contorcendo daquele jeito horrível. Consegui fazer o retorno e pisei fundo no acelerador. Olhei pelo retrovisor e vi aquela coisa correndo atrás do carro. Não corria como um humano ou um animal. Era mais como se todo o corpo se lançasse para frente e depois os membros tentassem acompanhar o movimento, numa série de espasmos e contorções. Dirigi feito louco por uns minutos, sem olhar para trás. Quando finalmente tive coragem de checar o retrovisor de novo, não havia nada atrás de mim além da neblina. Mesmo assim, não diminuí a velocidade. Só fui parar quando cheguei na rodovia principal, onde tinha outros carros e iluminação. Fiquei no acostamento por um tempo, tentando me acalmar, tentando entender o que tinha acontecido. Raciocinei que talvez tivesse sido um animal ferido, desfigurado por algum acidente anterior, mas sabia que estava mentindo para mim mesmo. Nenhum animal se parece ou se move daquele jeito. E nenhum animal tem uma boca como aquela. Quando o sol começou a nascer,
Criei coragem e voltei para casa pelo mesmo caminho. A neblina já tinha levantado e a estrada parecia normal. Não havia nenhum sinal do que tinha visto, nenhuma marca, nenhum rastro. Nos dias seguintes, procurei notícias sobre acidentes na região, sobre pessoas ou animais desaparecidos, qualquer coisa que pudesse explicar o que vi. Não achei nada. Perguntei discretamente para alguns colegas do trabalho que também usam aquela estrada se já tinham visto algo estranho. A maioria disse que não, mas um deles, um senhor que trabalha lá há mais de 30 anos, ficou sério quando perguntei. Ele me contou, baixinho, que aquela estrada tem uma história antiga. Há muito tempo, ali funcionava um laboratório secreto, onde faziam experimentos com animais e, segundo alguns rumores, até com pessoas. Um incêndio destruiu o lugar nos anos 80 e, oficialmente, não houve sobreviventes. Mas desde então, principalmente em noites de neblina, tem gente que diz ver coisas estranhas por ali, coisas que não deveriam existir. Não sei se acredito nessa história do laboratório. Parece coisa de filme de terror, mas sei o que vi naquela noite e não era nada natural. Era como se fosse algo que não pertence a este mundo, algo que não deveria existir. Desde então, evito usar aquela estrada, mesmo que signifique dar uma volta maior para chegar em casa. E quando a neblina cai, nem saio de casa se puder evitar. Tenho medo de encontrar aquela coisa de novo. E pior ainda, tenho medo de descobrir o que realmente é. Algumas coisas é melhor não saber. Eu não sou de inventar história, nem de ficar espalhando coisas que não aconteceram. Na verdade, sempre fui aquele cara que duvida de tudo, que procura explicação racional. Mas o que aconteceu naquela noite na estrada de terra que corta a região onde meus parentes moram não tem explicação. Pelo menos não uma que faça sentido no mundo que a gente conhece. Era uma terça-feira e eu tinha ido visitar minha avó que mora numa fazenda afastada. Como o trabalho estava apertado, só consegui sair tarde da cidade. Já era quase meia-noite quando comecei a voltar. A estrada era de terra, cheia de curvas, e não tinha iluminação nenhuma. Só o farol do meu carro cortando a escuridão e os barulhos da mata ao redor. Tava tudo normal, eu dirigindo devagar por causa dos buracos, ouvindo um CD antigo que tinha no carro, até que numa parte mais reta da estrada, vi uma figura no meio do caminho. No começo achei que fosse algum animal, sei lá, uma capivara ou um veado atravessando a estrada. Mas quando cheguei mais perto, vi que era uma pessoa, um homem. Ele estava de costas para mim, no meio da estrada, e isso já achei estranho. O que alguém estaria fazendo numa estrada deserta àquela hora da noite? Diminuí a velocidade, pensando que podia ser alguém precisando de ajuda, alguém com o carro quebrado. Mas aí percebi que tinha algo muito errado com ele. O jeito como ele estava parado era estranho. Parecia desconfortável, sabe? Os braços dele não estavam do lado do corpo como seria normal. Eles estavam dobrados para trás, num ângulo impossível, como se os cotovelos estivessem virados ao contrário. As pernas também estavam estranhas, dobradas de um jeito que nenhuma pessoa conseguiria ficar em pé assim. Diminuí mais a velocidade, quase parando, tentando entender o que estava vendo. Foi quando ele começou a andar. Meu Deus, o jeito que ele se movia era como se cada passo fosse doloroso, como se os joelhos dobrassem na direção errada. Os braços balançavam de um jeito que não era natural, como se os ossos estivessem todos quebrados e remendados de forma errada. Parei o carro a uns 20 metros dele, com o coração batendo tão forte que dava para ouvir. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria ajudar, pensando que podia ser alguém ferido, mas outra parte sabia que tinha algo muito errado ali. Algo que não era normal, nem humano. Fiquei parado, com o motor ligado, esperando para ver o que aconteceria. E aí ele parou de andar e ficou imóvel de novo.
Lentamente, sem mover o resto do corpo, ele começou a virar a cabeça na minha direção. Não o corpo inteiro, só a cabeça. Ela foi girando, girando, muito além do que seria possível para qualquer pessoa normal. Até que ele estava me olhando com a cabeça virada completamente para trás. A luz dos faróis bateu no rosto dele e nunca vou esquecer aquilo. A boca dele era grande demais, ia de orelha a orelha, num sorriso que mostrava todos os dentes, mais dentes do que uma pessoa deveria ter. Os olhos eram grandes, redondos e escuros, sem branco nenhum. Aquilo não era uma pessoa. Não podia ser. Ele sorriu ainda mais, esticando aquela boca impossível e deu um passo na minha direção. Aí, eu finalmente reagi. Pisei fundo no acelerador e passei direto por ele, quase saindo da estrada de tanta pressa. Quando passei, juro que senti um cheiro de carne podre e terra molhada que invadiu o carro. Olhei pelo retrovisor, esperando ver ele ficando para trás. Mas o que vi me deixou gelado. Ele estava correndo atrás do carro. Não corria como uma pessoa normal. Ele se movia como um animal, usando os 4 membros, mas de um jeito totalmente errado. As pernas e os braços se dobravam em ângulos impossíveis e cada movimento era rápido demais. Rápido demais até para o meu carro, que já estava a mais de 80 por hora numa estrada de terra. Pisei mais fundo ainda, não me importando com os buracos ou com o risco de sair da estrada. Só queria distância daquela coisa. O motor do carro roncava, protestando com o esforço, e eu sentia o suor escorrendo pelo meu rosto, meu corpo inteiro tremendo. Olhei de novo para o retrovisor. Ele ainda estava lá, correndo atrás do carro, mas agora estava mais perto. Como podia ser? Enfiei o pé no acelerador, chegando a 100, 110 km por hora. Era loucura numa estrada daquelas, mas eu preferia bater o carro do que deixar aquela coisa me alcançar. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Por um segundo, senti alívio. Mas aí ouvi um barulho no teto do carro, um barulho de arranhão, como unhas ou garras raspando o metal. Ele estava em cima do carro. Comecei a fazer zigue-zague, tentando jogá-lo fora, ouvindo aquelas garras arranhando, procurando um jeito de entrar. Não sei quanto tempo isso durou. Parecia uma eternidade. Eu gritando, chorando, rezando tudo o que sabia. Em algum momento, o barulho parou. Olhei para os lados, para o retrovisor, não havia sinal dele. Mesmo assim, continuei dirigindo feito louco até chegar na estrada principal, asfaltada e iluminada. Quando finalmente cheguei em casa, estava em choque. Passei horas sentado no sofá, tremendo, sem conseguir dormir. No dia seguinte, fui olhar o carro. O teto estava todo arranhado, com marcas profundas no metal. Marcas que nenhum animal que eu conheço poderia fazer. Acabei contando para o meu tio, que mora naquela região há anos. Ele ouviu tudo em silêncio e depois disse que não era o primeiro a ver aquilo. Segundo ele, aquela coisa aparece de vez em quando nas estradas da região, principalmente nas noites de lua nova. Ele e outros parentes mais velhos chamam aquilo de lobisomem, mas não é o lobisomem dos filmes, metade homem, metade lobo. É outra coisa, algo pior. De acordo com as histórias que eles contam, há muitos anos um homem que morava na região fez um pacto com o diabo. Ele queria poder e riqueza e em troca ofereceu seu corpo. O diabo aceitou, mas o enganou. Em vez de dar o que ele queria, transformou o homem numa criatura deformada, condenada a vagar pelas estradas à noite, tentando atrair viajantes solitários. Outros moradores da região já viram a mesma coisa que eu. Alguns dizem que a criatura às vezes consegue entrar nos carros e que quem é pego por ela nunca mais é visto. Outros dizem que ela só quer assustar, que é uma espécie de aviso, um lembrete de que existem coisas neste mundo que a gente não entende e nem deveria tentar entender. Não sei se acredito na história do pacto com o diabo, mas sei o que vi. Sei que aquilo não era humano, nem animal. Era outra coisa, algo que não deveria existir neste mundo.
E agora, toda vez que tenho que dirigir à noite, fico olhando pelo retrovisor, com medo de ver aquela figura correndo atrás do meu carro, dobrando os membros de maneiras impossíveis, com aquele sorriso grande demais no rosto. E a pior parte, às vezes, quando está muito silencioso, juro que posso ouvir o som de unhas arranhando metal, mesmo dentro de casa, como se aquilo tivesse me seguido, como se estivesse esperando a chance certa para terminar o que começou naquela noite. Eu não devia ter pegado aquela estrada. Todo mundo daqui sabe que é melhor dar a volta pelo caminho mais longo do que passar por aquela encruzilhada depois das 10 da noite. Mas eu estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro e só queria chegar logo em casa. A estrada estava deserta naquela noite, não tinha nenhum carro vindo no sentido contrário. A lua estava cheia, iluminando tudo de um jeito estranho, sabe? Aquela luz prateada que deixa as sombras mais escuras e dá um aspecto diferente para as coisas. Eu estava ouvindo um programa de rádio para me manter acordado, mas a transmissão começou a falhar quando me aproximei da encruzilhada. Primeiro veio aquele chiado irritante, depois a voz do locutor foi sumindo aos poucos, até que só tinha estática. Tentei mudar de estação, mas era a mesma coisa em todas elas, só estática. Desliguei o rádio e continuei dirigindo em silêncio. Foi aí que comecei a sentir um frio estranho dentro do carro. Não era um frio normal, sabe? Era como se tivesse algo gelado tocando minha nuca. Aumentei o aquecedor, mas não adiantou nada. Quando cheguei perto da encruzilhada, diminuí a velocidade por causa da placa de pare. E foi aí que vi ele. Um homem parado bem no meio da pista, na junção das duas estradas. Ele estava completamente imóvel, como uma estátua. Usava uma roupa escura, que quase se confundia com a noite, e olhava diretamente para mim. A princípio, pensei que fosse alguém precisando de ajuda, talvez com o carro quebrado. Mas cadê o carro? Não tinha veículo nenhum por perto. E por que ele estava parado justo no meio da pista, no lugar mais perigoso possível? Pisquei os faróis altos algumas vezes para avisar que eu estava chegando, mas o cara não se mexeu nem 1 centímetro. Continuou lá, olhando para mim, imóvel. Buzinei e nada. Ele continuava me encarando sem piscar, sem se mover. Comecei a ficar nervoso. Alguma coisa estava errada, muito errada. Diminuí mais a velocidade, quase parando, esperando que ele saísse da frente. Foi quando notei o rosto dele. Mesmo à distância, dava para ver que tinha algo estranho. Era pálido demais, quase branco, e os olhos pareciam não refletir a luz dos faróis. Decidi que não ia parar. Algo me dizia que era perigoso. Acelerei de novo e desviei, passando ao lado dele. Quando passei, ele virou a cabeça para me acompanhar com o olhar, mas o corpo continuou na mesma posição, como se o pescoço tivesse girado completamente. Olhei pelo retrovisor e ele tinha sumido, simplesmente sumido. Foi aí que ouvi uma risada baixa dentro do carro. Não era a minha, claro, era uma risada de homem, rouca e lenta vindo do banco do passageiro. Quase perdi o controle do carro. Olhei para o lado e não tinha ninguém ali, mas o banco estava afundado, como se alguém bem pesado estivesse sentado nele. Senti o ar gelado de novo, mais forte dessa vez. E o som do rádio voltou sozinho, mas não era mais o programa que eu estava ouvindo antes. Era uma música antiga, daquelas que tocavam em vitrola, toda chiada e distorcida. E junto com a música, tinha aquela risada de novo, baixinha, como se alguém estivesse se divertindo com o meu medo. Pisei fundo no acelerador. Não me importava mais com limite de velocidade ou segurança. Só queria sair dali o mais rápido possível. O carro começou a tremer todo, como se tivesse algo errado com o motor. As luzes do painel piscavam, acendendo e apagando sem parar. E aquela risada não parava. E aí, do nada, senti como se alguém tivesse posto a mão no meu ombro. Uma mão gelada,
pesada. Gritei e bati no volante, quase saindo da estrada. O toque sumiu, mas o frio continuou. O banco do passageiro continuava afundado, e agora eu podia ver marcas de dedos aparecendo no painel, como se alguém invisível estivesse tocando ali. Comecei a rezar, a pedir proteção. Nunca fui muito religioso, mas naquela hora eu estava desesperado. Falei em voz alta: "Me deixa em paz, por favor." A risada parou por um momento, e depois voltou mais alta, como se tivesse achado graça no meu pedido. O rádio começou a mudar de estação sozinho, passando por várias frequências. Em algumas delas, dava para ouvir vozes dizendo coisas que eu não conseguia entender direito. Parecia um idioma estranho, ou talvez eram palavras ao contrário, não sei. Só sei que a cada palavra que saía daquele rádio, o frio dentro do carro aumentava. Quando finalmente consegui sair daquela estrada e entrar na rodovia principal, onde tinha outros carros e mais iluminação, as coisas começaram a voltar ao normal. O rádio parou de mudar sozinho, o frio foi diminuindo e o banco do passageiro voltou a ficar normal. Mas eu ainda sentia como se não estivesse sozinho no carro. Cheguei em casa tremendo. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Achei que iam pensar que eu estava maluco ou bêbado, mas no dia seguinte, quando fui limpar o carro, encontrei algo no banco do passageiro. Uma moeda antiga, do tipo que não circula mais há décadas. E na parte de trás do banco tinha marcas de dedos, como se alguém tivesse agarrado ali com força. Depois disso, fiquei sabendo por um conhecido que trabalha na polícia que aquela encruzilhada tem uma história macabra. Há muitos anos, um homem foi atropelado ali e morreu na hora. O motorista fugiu e nunca foi encontrado. Dizem que, desde então, o espírito do homem atropelado fica naquele lugar esperando por justiça. E quando alguém passa por ali à noite, principalmente se for um homem sozinho num carro, ele entra no veículo para pegar uma carona e tentar descobrir se é o motorista que o matou. Não sei se acredito nisso, mas nunca mais passei por aquela encruzilhada. Prefiro dar a volta, mesmo que demore mais. E até hoje, às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, sinto como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro. E o rádio, às vezes, pega estações que não existem mais, tocando músicas de muitos anos atrás. Sabe aquela curva que tem logo depois do posto de gasolina na estrada, que vai para o sítio do meu tio? Então, tem algo muito estranho acontecendo lá que está me deixando com os nervos à flor da pele. Faz um tempo que venho percebendo isso, mas agora não consigo mais ignorar. Eu pego essa estrada quase toda semana, e aí, sempre que passo por aquela curva fechada, vejo um homem de chapéu antigo pedalando uma bicicleta que parece ter saído de um museu. Ele está sempre no mesmo lugar, pedalando bem devagar, como se não tivesse pressa nenhuma. A primeira vez que vi, achei normal, sabe? Pensei, deve ser algum morador daqui que não tem carro. Mas depois, comecei a achar estranho ele estar sempre ali, no mesmo lugar, com a mesma roupa. O cara usa um chapéu escuro, daqueles antigos, e a bicicleta dele é toda enferrujada, com aquele selim grande e o guidão bem alto. Toda vez que chego mais perto dele, acontece a mesma coisa. Ele simplesmente some. Não é tipo ele sai da estrada ou entra em algum caminho, não. Ele desaparece mesmo, como se nunca tivesse estado ali. No começo pensei que estava ficando maluco, sabe? Até fechei os olhos e abri de novo, mas não tinha ninguém. Aí comecei a prestar mais atenção, a dirigir mais devagar para ver melhor, e toda vez era a mesma coisa. O cara some do nada. Na semana passada, meu carro começou a fazer um barulho estranho e tive que parar num mecânico ali perto. Enquanto o cara estava olhando o carro, comentei meio sem querer sobre o ciclista da curva. Pensei que ele ia rir da minha cara, mas ele ficou sério na hora. Aí ele me contou que há uns 20 anos atrás teve um acidente feio naquela curva. Um caminhão desgovernado atropelou um homem que estava andando de bicicleta ali.
Segundo o mecânico, o impacto foi tão forte que nunca acharam o corpo do ciclista, só pedaços da bicicleta. E o mais estranho? O ciclista usava um chapéu escuro, daqueles antigos. Fiquei com um arrepio tão grande que nem consegui responder nada. O mecânico ainda falou: é melhor você não parar quando ver ele, viu? Dizem que quem para ajudar acaba sofrendo um acidente depois. Ele falou isso num tom tão sério que senti um frio na barriga. E aí, no caminho de volta para casa, eu passei de novo por aquela curva e adivinha? Ele estava lá, pedalando devagar naquela bicicleta enferrujada. Dessa vez, eu vi mais detalhes. As roupas dele pareciam molhadas e tinha algo estranho com o pescoço dele, como se tivesse torto demais. E quando ele virou o rosto para me olhar, meu Deus, eu nunca vou esquecer aquilo. Metade do rosto dele não estava ali, era só um buraco escuro. Quase bati o carro de tanto medo que senti. E agora, toda vez que preciso passar por aquela estrada, meu coração dispara. Já tentei ir por outro caminho, mas é muito mais longe. Então, acabo passando por ali de novo. E ele sempre está lá. Às vezes, quando está chovendo ou muito escuro, eu não vejo ele e fico aliviado. Mas na maioria das vezes, lá está ele pedalando aquela bicicleta antiga. Outro dia contei isso para o meu primo e ele falou que já tinha ouvido falar desse ciclista. Disse que tem muita gente que vê a mesma coisa e tem uma história ainda mais assustadora. Dizem que de vez em quando ele aparece não só na curva, mas na frente de algumas casas da região, olhando pelas janelas como se estivesse procurando alguém. Não sei o que fazer. Não posso simplesmente parar de ir visitar minha família por causa disso, mas cada vez que passo por aquela curva, o medo é maior. E se um dia ele não desaparecer? E se ele vier atrás de mim? Já pensei em filmar com o celular, mas tenho medo do que posso ver depois na gravação. O mais estranho é que na última vez que passei por lá, notei algo que não tinha visto antes. A bicicleta dele não tinha corrente, as rodas não estavam girando. Era como se ele estivesse flutuando na estrada, só imitando o movimento de pedalar. E seus pés não tocavam os pedais. Agora, toda noite, sonho com aquela curva e com o ciclista sem rosto. Acordo suando frio, com a sensação de que ele está no pé da minha cama, me observando. Já falei com outras pessoas daqui da região e descobri que não sou o único. Tem muita gente que evita passar por aquela curva, principalmente à noite. Os mais velhos fazem o sinal da cruz quando falam do lugar. Na verdade, eu não acreditava muito nessas coisas de fantasma e assombração antes disso tudo. Sempre achei que era coisa da cabeça das pessoas, sabe? Mas agora não sei mais o que pensar. Como explicar uma coisa dessas? Um homem que aparece e desaparece, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. E tem mais uma coisa que não contei para ninguém ainda. Na última vez que passei por lá, juro que ouvi alguém sussurrando o meu nome. Veio de dentro do carro, mas eu estava sozinho. Foi só um sussurro, bem baixinho, mas tenho certeza que era meu nome. Aí olhei para o retrovisor e, por um segundo, parecia que tinha alguém no banco de trás. Quase capotei o carro de tanto desespero. Não sei se devo procurar ajuda, se devo contar para mais alguém ou se é melhor ficar quieto. Só sei que nunca mais vou ver aquela curva do mesmo jeito. E sempre que passo por ali, mesmo durante o dia, fico esperando ver aquele homem de chapéu na sua bicicleta antiga, pedalando devagar, sem sair do lugar.